Tá valendo? Valeu. E aí, gente, boa noite. Tranquilos? Não? Como assim, velho? Tanta coisa legal aí pra gente ver hoje. Ó, hoje o conteúdo é bem fácil, acreditem ou não. A gente vai resolvê-lo bem rapidão. Só que eu quero começar com vocês com exercícios dos conteúdos das aulas anteriores, pra gente dar uma fixada nessa parte diária, né, de inscrição, circunscrição, antes de fazer o que a gente tem que fazer hoje, que realmente é bem rapidinho. Tá bom? Então, na listinha de vocês aí, esperar chegar as que estão faltando, vamos resolver algumas questões antes de entrar nesse conteúdo novo. E eu vou começar pela questão número 2. É um exercício lá da EA e ela foi anulada. Foi uma questão do ano passado, inclusive. Então, o gabarito dela é anulada, mas ela tem uma ideia legal só para a gente entender. Depois eu mostro por que ela foi anulada. Então, ele fala o seguinte, ó, você tem aqui um hexágono. Está lá o nosso hexágono. Eu acho que é um hexágono. Um octógono. Ixi, aqui está errado. O bicho tem 8 lados. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lá, você tem um octógono. Nesse octógono, ele me fala que se você for do ponto mais alto até o ponto mais baixo, ele vai ter 9,6 metros. E ele está me dizendo que um ladinho desse octógono vale 4 metros. E que esse octógono é um octógono regular. Então, pelo que a gente aprendeu de regularidade, ele tem que ter 8 lados iguais. Né? Sabendo disso, qual seria a área dessa criança aí? Com base nessa informação, como é que a gente descobriria essa área? Como é que vocês tentariam fazer um exercício desse lá na hora da prova, hein? A partir dessas duas informações, que são um octógono, então uma figura de 8 lados, né? Octógono regular. Como é que você faz para descobrir a área dele? E eu pergunto isso porque não temos uma fórmula fixa, tá? Para a área do octógono. Na aula passada, quando a gente começou a ver áreas, elas foram até o hexágono. Então a gente viu os quadriláteros, o triângulo e o hexágono. Não tem para o octógono. Mas ainda assim ele pediu para você calcular. Qual vai ser a ideia? E aí, o que vocês chutariam para começar essa questão? Se um hexágono é 6 vezes a raiz do triângulo regular, ficaria 8 vezes a forma. É uma boa ideia, mas por que no hexágono deu certo e aqui vai dar errado? Quando a gente olha para o hexágono regular, a gente viu uma formulazinha na aula passada que fala que a soma dos ângulos internos é 180 graus vezes a quantidade de lados menos 2, né? Sendo n a quantidade de lados. No caso do hexágono, isso ficaria 180 vezes 6 menos 2, que é 4, totalizando 720 graus. Certinho? Em 6 pedaços, quer dizer que cada um desses caras vale 120. Cada um deles. Porque ele é regular, tem que ter todos os ângulos iguais. Então, quando você pega um triângulo aqui, esse triângulo vai ter uma angulação aqui embaixo de 60. Então, vira 60, 60, 60. Então, eles são 6 equiláteros. A fórmula virou 6L² raiz de 3 sobre 4. Né? Aqui você pode repetir a ideia, não tem problema. O lance é que agora ele vai ser 8 vezes a área desse triângulo aqui, que não é equilátero. De boa? Porque eu não tenho mais os ângulos de 60. Então, vale mais ou menos a ideia. Então, assim, a área do octógono, de fato, vai ser 8 vezes a área desse triângulozinho aqui. Então, a nossa pergunta ficou menor, né? Quanto é a área desse triângulozinho preto que está no meio? Porque se a gente descobrir quem é esse cara que está no meio, vou multiplicar por 8, que seriam os 8 que eu posso formar aqui nesse fechamento. Tranquilo para a ideia? A área, então, do meu octógono vai ser os 8 triângulos que podem ser formados aqui dentro. Então, se eu descobrir um deles, acabou. E aí, fórmula geral, como é que eu calculo a área de triângulo? Preciso da base, né? Então, lembrando aqui rapidinho,
para eu calcular a área de um triângulo, eu preciso saber quem é a sua base, multiplicar esse cara pela altura e dividir o resultado por 2. Se eu estou pensando nesse triângulo pretinho, como a figura tem lados iguais, aqui embaixo vale 4. Então aqui eu tenho 4 metros. E sendo de cima até o de baixo 9,6, então olhando para esse triângulozinho aqui, é como se eu tivesse um triângulo para baixo e um triângulo para cima, né? Então você dividiu em 2 pedaços, em 2 partes. Então essa minha alturinha aqui, vou botar do lado de fora, essa alturinha ela tem que valer 4,8 metros. Pegaram o raciocínio? Dividiu o grandão em 2 partes, né? Era 9,6, então ficou 4,8 para cima e 4,8 para baixo. Sendo a base 4, então achei os 2 elementos que eu preciso, a base e a altura. Então a área desse octógono, por esse raciocínio, vai ser 8 vezes o valor da base, que é 4, vezes a altura 4,8, tudo isso dividido por 2. E aí pela continha, vamos ver aqui, fazendo uma simplificação rápida, né? Eu posso cortar esse 8 com esse 2, e ele vai dar 4. Então é 4,8 vezes 4 vezes 4. Vamos fazer aqui no rascunho. 4,8 com 16. Então dá 8. 8 é? 4 vezes 6, 42, né? 8 vezes 6, tá certo. 48, sobe 4, 6, 24, 28. 8, 4, então 8, 6 vai 1, 7, 6,8 vezes 16, né? Tá certo. Então, 76,8 metros quadrados dentro da unidade de medida que a gente está colocando aí. Aí teria como gabarito a letra B, de acordo com o que está aí, né? Letra B. Mas como eu falei para vocês, essa questão foi anulada, tá bom? Ela foi anulada não pelo raciocínio, que o raciocínio está certo. Ela foi anulada porque a altura desse triângulo não poderia ser 4,8 jamais, por uma questão de compatibilidade. Não daria certo nunca. Hã? Olha aqui, ó. No caso daquele triângulo, o ângulo central aqui do meio dele é 360 graus dividido por 8. Estou dividindo isso em 8 partes. Isso aqui dá 22,5. Legal. 22,5 não. 45. 45 graus. Então, esse ângulo aqui do meio, ele tem que valer 45. Então, se eu pegar a metade dele, né? Essa metadinha aqui, esse cara tem que valer 2. Né? Então, a altura H, ela é o cateto adjacente do ângulo de 22,5, enquanto 2 é cateto oposto. Então, a tangente de 22,5 tem que ser igual a 2 sobre H. E aí, se a gente calcular essa tangente, ela vai dar um número em que você não vai ter compatibilidade para a altura 4,8. Eu não sei o valor dessa tangente, não lembro de cabeça. Mas ele é um valor quebrado, que quando você executar, mostra que não pode ser isso daqui. Esse é o raciocínio. De todo modo, isso é irrelevante para vocês. O importante era lembrar essa construção, né? Então, calcular a área do octógono divide em 8 triângulos. Lembro que um triângulo é base vezes altura sobre 2. E daqui para frente é só fazer a continha que estava finalizando. Um detalhe importante aqui é que isso é feito sem calculadora, lá na hora da prova. Então, a gente tem que realmente aprender como é que faz essa multiplicação no braço, igual eu fui fazendo aqui daquilo que eu apaguei, né? Vai multiplicando, fazendo aquela soma final para poder encontrar esse resultado aí que teria como gabarito a letra B. Por que o triângulo ainda vai ser equilátero e no hexágono vai? Por conta dos ângulos internos, né? No hexágono, como a gente viu, aparece o ângulo de 60. Aqui, a angulação total de um octógono é 180 vezes 8 menos 2. 180 vezes 6. Né? Se eu dividir esse cara por 8, que é a continha que vai dar ali, então aqui vai dar 3 e 4, 45 vezes 3, 135 graus. Certo? Então, se eu dividir ele ao meio,
vai dar 62,5. É um ângulo grande. Entendeu a ideia? Na verdade, mais, né? 65, 67,5. Vai ficar um ângulo maior do que 60. Então, esse triângulo não é equilátero. Ele só é isósceles. Ele tem esses dois lados iguais. Mas os três não. Por isso que eu tenho que cair na fase da base vezes altura. Ah, então os ângulos da base são iguais, mas o de cima não. Exatamente. Isso sim. Pelo fato de ser regular, né? O regular traz pra gente essa impressão. Ele tem ângulos e lados iguais no octógono, mas nada eu sei sobre o central. O central a gente até viu que é 45 ali, né? Então seria 45, 67, 67. Então ele tem dois lados, mas não tem três. De boa? Entenderam a primeira questãozinha, galera? No raciocínio, né, do desenvolvimento, de quebrar em triângulos e resolver por triângulos. A gente até falou na aula passada esse detalhe, que muitas vezes nas questões da ESA, da EAR, que é na mesma toada, vocês vão ter que lembrar essa fórmula. Se lembrar do triângulo, lembra todas. Porque tudo pode ser feito de certa medida com um triângulo envolvido, né? A gente só precisa saber a montagem certa ali dentro. Tá? Então fica aí a primeira. Oi? Não? Tá. Questão número 3, ó. Agora uma questão literal. Bem parecida com a que a gente acabou de fazer no sentido da figura. Essa aqui é um exercício lá da PUC do Paraná. E ele fala assim, ó, imagine que você tem um hexágono regular e colado a ele você tem um quadrado. E ele quer saber qual é a relação entre o perímetro do hexágono com o perímetro do quadrado. Então eu tenho lá uma figurinha, ele coloca o hexágono em pé, né? Vai ser algo mais ou menos com isso daqui, né? Um diamantezinho aqui. Pronto. Imaginemos que isso é regular, ficou meio torto, mas enfim, vai dar certo. E nesse cara você pegou aqui um quadradinho. Tá aqui o quadradinho. Pronto. Então tá ali o nosso hexágono, tá ali o nosso quadrado. Então ele fala assim, ó, o H é o perímetro do hexágono. E Q, né, que ele chama, se eu não estou enganado, acho que Q é o perímetro do quadrado. Qual é a relação que existe entre essas duas medidas? Entre o perímetro de um e o perímetro do outro. Então vamos resolver aqui que essa é muito mais fácil do que a anterior, né? A única preocupação é que você não tem medidas. A gente quer uma relação entre essas duas letras, entre o perímetro de um e o perímetro do outro. Então, antes de mais nada, o que vem a ser perímetro, né? Que é o que nós vamos precisar. Então, falou dessa medida, independente da figura, perímetro corresponde à soma das medidas dos lados. Sempre. Então, o que nós vamos querer nessa questão é somar os 6 lados do hexágono, depois somar os 4 lados do quadrado e ver o que acontece. Como eu não sei nenhuma medida, vamos dizer aqui então que o lado desse hexágono, e que são todos iguais aqui, todos têm o mesmo tamanho, que esse hexágono tenha lado x. Fechou? Sendo esse cara aí x, quanto é o perímetro dele? Primeira informação. Vai ser x mais x mais x 6 vezes. Então, o que eu vou descobrir daqui é que aquele hzinho que ele está pedindo para nós tem que ser 6 vezes x. De boa? Só somei cada um dos lados, nada demais. Agora o lance é, como é que eu descubro o lado do quadrado para eu poder somar? Que essa é a grande dificuldade desse exercício. Então, ó, assim como nós fizemos aqui no octógono, eu também vou pegar aquela figura e vou dividir entre quadradinhos. Desculpa, entre triângulozinhos. Então, eu vou pegar aqui em vermelho, tá? Vou pintar uma diagonal até a outra para formar os triângulos que vão ser úteis para nós. Então, apareceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos que tem que ter todos a mesma medida. No caso do hexágono, são sempre 6 triângulos iguais. Tá ali. Então, agora que a gente fez isso, olha o que está acontecendo. Se o hexágono tem todas essas medidas iguais,
o x lá de fora vai ser igual ao x aqui de dentro. Tem que ter tudo a mesma medida. Então, aqui no meiozinho também é x. E esse x você pode ir para carregando para todos esses caras aí que tem igual valor. Então, ele está aqui também, aqui, e em especial vai estar aqui embaixo. Então, o que rolou? Quando eu vou da parte mais alta até a parte mais baixa, eu peguei x uma vez, x duas vezes. Então, a medida desse quadradinho aqui do lado dele, ele tem que ter um tamanho 2x. Legal. Então, agora que eu achei o lado do quadrado, eu vou calcular o perímetro dele. Então, o perímetro desse quadradinho tem que ser agora 4 vezes, porque são 4 lados, o valor do lado. Então, 4 vezes 2x. Ou seja, o perímetro desse quadrado tem que valer para nós 8x. Alguma parte dessa conta aí que alguém não entendeu? Como é que eu achei o 2x do lado do quadrado, ou como é que eu calculei cada um desses perímetros? O primeiro eu não sabia, coloquei uma letrinha. A gente só separou em triângulos, que são todos triângulos iguais. Então o xzinho azul acabou vindo para esse pedacinho preto e também aqui para baixo. Então deu 2x quando eu vou do maior até o menor. E como ele quer perímetro, são 4, né? 1, 2, 3, 4. Então 4 vezes o 2x que a gente está querendo. Aí agora ele pede para você encontrar a relação entre essas pessoas aí, né? Entre o hexágono e o quadrado. Então olha o que nós vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar esse xzinho e substituir aqui embaixo, eu vou achar essa relação. Então olha o que eu estou descobrindo aqui. Se eu passar o 6 dividindo, então o x é h sobre 6. Beleza? Só passei o 6 de um lado para o outro e agora eu vou substituir na conta de baixo. Então vai ficar assim para nós, ó. O Q era 8x. E agora esse Q vai ser 8 vezes o valor que eu vou trocar. Esse h sobre 6. Se eu simplificar essa continha aqui por 2, sobra 4 em cima e 3 embaixo. Então, pegando esse 3 que está dividindo e passando para o outro lado multiplicando, eu vou achar aqui que 3Q é igual a 4H. Que é exatamente a resposta que está para nós aí no... Ao contrário? Então, onde é que eu troquei aqui a minha conta? Deixa eu ver, aqui é 8QH sobre 6. Aqui está certo. Então, é só ver a inversão dos valores aí que ele pode ter colocado. Que ele não tá invertido, não. Ou eu troquei alguma coisa ali na minha conta? Né? Onde está trocado? Mas é 8x mesmo, né? Porque se esse ladinho aqui vale x, então aqui são 2 valores de x. Não? Tá certo? Tá certo. Aí só vai valer porque é um hexágono, né? Um hexágono regular, só por causa disso. Por exemplo, Figura regular. o octógono. Se fosse ele o octógono... Aí danou-se. Não, porque como a gente já viu aqui, a altura é outra. Teria que calcular essa altura, seria esse valor, por exemplo. Mas seria bem mais difícil. Né? Num caso teria lá do 4, no outro 4,8. Mas sempre foi um hexágono regular. Aí sim, aí as figuras são todas iguais e fica mais rápido. Só o hexágono. Então, onde é que está dando zica aí? Deixa eu ver, dividiu, multiplicou, não vejo onde está errado não, velho. É perímetro, né? Eu não estou fazendo conta errada não, velho. Deixa eu ver. Considere H o perímetro do hexágono e Q o perímetro do quadrado. E ele quer que você descubra o que está acontecendo em cada um desses caras. Véio. Não sei, velho. Pra mim tá certo. Vocês veem algum erro aí no raciocínio, velho? Perímetro do quadrado, a soma dos lados, 8 vezes os lados. Aqui fica 6. Então, passo dividindo h sobre 6. No lugar do x, h sobre 6, eu só simplifiquei por 2.
Então 4 em cima, 6 embaixo, 3 quadrados deu 4 hexágonos. Parece que dá certo, né? Porque olha só, se eu pegar 3 quadrados, 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 6 é 24. Não sei por que o gabarito estaria invertido aquele valorzinho ali não, né? Ele colocou... Tem outras medidas? Ah, gente, não, tá certo. Não tá errado não, velho. É porque o cara botou 0,75 aí, por isso que tá confundindo a gente. Isso aqui tá certo. Tá certinho. Só que ele fez uma conta a mais, ó. Isso que nós não estamos achando. Se você passa o 4 dividindo... Olha que sacana, velho. Então, 3 dividido por 4 é 0,75. Então, sobrou 0,75Q igual ao H. Caramba, velho. Aí tem gabarito agora, né? Então, a resposta aqui seria pra gente a letra C. É C, né? B? B. C é que eu estava confundindo. É, C é o outro. Então, letra B. Então, estava certinho. Olha que merda, aqui era fácil da gente errar, hein? Olhar no gabarito trocado ali, ver que tem o 3 e o 4 e inverter a ordem. Mas que bom, deu certinho. Mas temos mais um raciocínio desse lance de figuras regulares, né, que foi utilizado. Todas questões bem do nível que a gente tem que saber responder, tá? Não tem nada muito longe aí do nosso objetivo, não. Vamos pegar mais uma, só para pensar, e aí eu dou um tempinho para vocês olharem esse quadro todo. Essa questão 4 está vindo lá do EAM. EAM. E ele faz agora o mesmo quadradinho de antes, só que agora eu vou colar o quadrado num triângulo equilátero. Então você tem aqui um quadrado, digamos que seja esse meu quadradinho aqui. E nesse quadradinho a gente vai colar um triângulo. Tá aqui. Eu sei nesse caso que o triângulo tem o mesmo lado do quadrado, porque ele é um equilátero. Então isso aqui tudo está acontecendo. Uma vez nessa montagem, você vai esticar uma retinha aqui. E vai aparecer para nós um ângulo X. Quanto vale esse ângulozinho X que está ali? Dá um tempinho aí para vocês pensarem e eu já resolvo. Vejam aí como é que a gente acha quem é o ângulozinho X do desenho. Não é nada, é facinho. Não é difícil não, não é difícil não. Vamos lá brincar um pouquinho? Ó, essa questão diferente das outras não tem um cálculo por fórmula, né? Tem nenhuma fórmula embutida. Ó. Nessa a gente precisou de área. Então precisamos lembrar a área do triângulo. Aqui era perímetro. Então a gente precisou lembrar que perímetro era a soma dos lados. Nessa questão específica, ele só quer um ângulo. Então a gente precisa entender como é que funcionam os ângulos dentro dessas duas figuras. Então os detalhes aqui são bem rápidos. Ó. Isso é um quadrado. Então quanto vale cada ângulo do quadrado?
90. Então, eu sei, por exemplo, que aqui embaixo eu tenho um ângulo de 90, aqui também, e lá em cima também. Só não vou colocar o último porque ele está dividido, mas eu tenho esses 3 ângulos de 90. E aqui no outro caso, eu tenho triângulo com 3 lados iguais, um triângulo equilátero. Então, quanto vale o ângulo do triângulo equilátero? Cada um deles tem que valer 60 graus. Então, aqui é 60, 60. E esse aqui eu também não vou colocar pelo mesmo motivo. Beleza? Então, ó, só de olhar para o quadrado e olhar para o triângulo, aquilo ali já ocorreu. Só que nenhum desses ângulos está conversando com o xizinho aqui de baixo. Então, do jeito que está aí, não está bom. A gente vai precisar mudar alguma coisa. E a minha mudança, ela vai vir nesse triângulo que está em verde aqui, ó. O que vocês conseguem perceber que esse triângulo tem aí que vai ser útil para nós? Sem fazer conta mesmo, o que ele tem que pode ser útil? Qual informação que ele está nos dando? Tem uma que está bem fácil, sem ser além do 90 e do 60. Ele tem realmente aqui um ângulo de 90 com 60, mas ele tem uma outra informação boa. Ele é isósceles. Ó, o lado do quadrado é igual ao lado do triângulo. Então, o que você tem, na verdade? Esse carinha aqui, ele é um triângulo que está assim, esticadinho. Aí ele tem a parte de cima e a parte de baixo com 2 caras iguais. Quanto vale para nós esse pedaço aqui de cima, esse fechamento aqui? Ó? Ele tem que ser o 90 com 60. Então, ele vale 150. Se ele é isósceles, os outros dois são iguais. Então, para completar 180, tendo 150, faltam 30. Em 2 partes, então vai sobrar 15 para um lado e 15 para o outro. Então, esse meu ângulo aqui é 15. Esse ângulo de cá é 15. Agora, fechei o exercício. Como é que eu vou achar o meu x? Ó, o meu x, ele é oposto pelo vértice com a pessoa aqui de dentro. Então, como eu já tenho 60 e já tenho 15, tenho 75, para poder fechar o triângulo, faltam 105, né, para completar os 180. Então, esse ângulozinho aqui vale 105 graus. Como o x é oposto ao vértice por ele, tem que ter o mesmo valor. Então, a conclusão é que o nosso xzinho também tem que valer 105 graus. Então, é uma questão só de você ir construindo ali os elementos da nossa figurinha. Aqui a gente vai ter como gabarito a letra B. E aí, alguma passagem que ficou obscura aí, que vocês não pegaram? Qual foi algum detalhe desses ângulos pintados? Como é que a gente chegou no 15, por exemplo? É esse? Ó, aqui em cima, belezinho, 90 com 60? Então, eles juntos dão 150. Né? Agora, isósceles, um lado é igual ao outro. O que é um triângulo isósceles? Isso. Nessa pegada mesmo. Do mesmo tamanho. Então, eu tenho que ter 2 lados de mesmo tamanho. Só que eu tenho mais, né? Porque se 2 lados são do mesmo tamanho, os ângulos também serão de mesmo tamanho. Beleza? Então, num contexto geral, está acontecendo isso aqui embaixo, sem botar o vermelho, está algo mais ou menos assim, ó. Um ângulo de 150 e 2 ângulos iguais, porque a figura é isósceles. Agora é só pegar o raciocínio contrário. Quanto que é dentro de um triângulo? Na angulação toda. 180 graus. O triângulo inteiro tem que ser 180. Se eu já tenho 150, então de 150 para 180, faltam 30. 30 em 2 pedaços. Então, quando eu dividi 30 por 2, ficou 15 de um lado e 15 do outro. Foi daqui que vieram esses ângulos vermelhinhos. Então, por isso que apareceu um 15 aqui e outro lá na ponta. E para encontrar o 105 foi a mesma coisa. Só que agora olha só para esse daqui, ó, só para esse pequenininho. Ó, nesse pequenininho que eu pintei de preto,
eu tenho 60 com 15. 60 com 15 dá 75. Para completar o 180, falta 105. Né? E como esses dois são opostos pelo vértice, o ângulo de cima tem que ser igual ao ângulo de baixo. Por isso que o meu x acabou sendo 105. Né? Dentro da construção angular é só você ir colocando um carinha ali atrás do outro. Ele é mais de raciocínio, né? Sem muita conta. Mas será que a gente consegue fazer a 5 então, que é muito parecida aí com a 4? Pensem aí rapidão antes de eu resolver. Questão 5. Né? Dá um tempo aqui no quadro e eu já faço a 5. Pronto, está ali minha figurinha na questão 5. Vamos de novo trabalhar com esse lance angular para poder achar quem é o alfa mais beta, né? Que é o que ele está pedindo para nós. Ele quer o valor do alfa mais o valor do beta. Um exercício muito parecido com o anterior. A diferença é, aqui eu tinha um quadrado e um triângulo, ali eu tenho um hexágono. Beleza? Então aqui nessa figura, o nosso hexágono regular. Então, repetindo as frases ou as fórmulas que a gente usou mais cedo, sempre que você tiver uma figura convexa, como essa daqui, você consegue achar a soma dos ângulos internos dele. Né? Então, via de regra, essa é a primeira informação, né? A segunda informação é que se eu precisar calcular a soma dos ângulos internos de uma figurinha, é 180 graus multiplicado por n menos 2. Sendo esse nzinho aí a quantidade de lados que tem a nossa figura. Então, a única fórmula que ficou para o final da aula passada, né? Antes da gente mexer com o que vai fazer hoje, nós trabalhamos com isso daí. Então, ó, no caso do hexágono regular, a quantidade de lados vale 6. Né? E uma vez que você descobre quem é a quantidade de lados, para você achar o valor do ângulo interno, então, um só dos ângulozinhos, basta pegar o total do ângulo que você tem e dividir pela quantidade de lados. Isso daqui é outra forma que a gente pode trabalhar. Então, com base nesses caras aí, ó, o primeiro passo para resolver essa questão vai ser achar a soma desses ângulos internos. Então, se eu olhar só para o hexágono,
que é essa figurinha de 6 lados, o n sendo igual a 6, eu vou trocar ali e ver o que vai acontecer. Então, um ângulo interno do nosso hexágono regular tem que ser 180 graus, multiplicado por 6 menos 2, dividido por 6. Então, estou pegando aqui a quantidade de lados e trocando. Então, vai ficar 6 menos 2, dividido por 6. Fechou? Quero achar um ângulo só. Com isso, eu vou achar um desses caras. Digamos que seja esse pretinho aqui embaixo. Ó. Vou achar esse. Pode ser daqui de cima também, tanto faz. O importante é que você está achando um deles. Então, 6 menos 2 dá 4, vezes 180, 720, dividido por 6. Esse ângulo interno tem que valer 120 graus. Então, aqui nós temos um ângulo de 120 em cada um desses pedacinhos aí. Boa? Aí agora o mesmo exercício que o anterior, olha. Aqui nós havíamos encontrado um triângulo isósceles. Aqui também tem, ó, um lado igual ao outro lado. Então é um triângulo isósceles. Se eu tenho 120, para completar 180, falta 60. Dividido em dois pedaços, então vai ficar 30 para um lado e 30 para o outro. Agora vamos continuar a nossa angulação. Massa, esse treco aí deu certo. Como é que seria aqui embaixo? Porque eu tenho um ângulo com alfa, que é quem eu preciso descobrir. Quando eu olho para o alfa, vou pegar uma questão bem parecida, né? Um exercício bem parecido com o que nós acabamos de fazer. Eu estou olhando o hexágono dividido ao meio. Né? Se eu estou dividindo ele ao meio, então esse ângulo que era para ser 120 foi dividido em duas partes. Então, se ele foi dividido em duas partes, vai ficar 60 para um lado e 60 para o outro lado. Até aqui, tranquilo? Então, de novo, ó, o ângulo interno é de 120, então cada um desses é 120. Aqui em cima ficou 30, só porque eu completei a figura. E aqui ficou 60, 60, porque eu dividi ele ao meio. Bem, se apareceu 60 de um lado, tem que aparecer do outro, né? Ele é todo regular, então não muda nada. Então, aqui também vale 60 graus. Diga aí. Eu não entendi como que você chegou a 120. Aqui é só continha. 6 menos 2, 4. Eu não entendi. A fórmula? Ah, essa fórmula é aquilo que a gente fez no finalzinho da aula passada, que para você contar quantos ângulos internos tem numa figura, é só contar quantos triângulos tem lá dentro. Então, no caso do hexágono, que é uma figurinha de 6 lados, você tem 1, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo é 180 graus. Então, ficou 180 vezes 4. Isso daqui dá 720. É o que essa fórmula aqui está falando para a gente. Ó. A quantidade de triângulos, que é 180, e só você pegar a quantidade de lados menos 2. Então, 6 menos 2 deu 4. Só que esse 720 é tudão, todos esses juntos. Então, todos os vermelhos juntos tem que dar 120. Então, para descobrir só um deles, o que eu faço? Pego tudão e divido por quantos eu tenho. Então, eu peguei todos e dividi por 6. Aí, dividindo por 6, cada um deles deu 120. Então, essa fórmula aí é para qualquer... Essa daqui funciona para qualquer figura regular, qualquer uma. Tem que ser regular. Por quê? Porque tem que ser todos iguais. Por isso que eu estou dividindo pela quantidade. Né? Então, a daqui que veio 120. Aí, uma vez que a gente entendeu os 120, você entendeu os 30? Eu tinha entendido, só faltava... Beleza. E o 60, 60 também, né? Então, massa. E o 60 do outro lado? Também. Então, me falem agora nessa pegada, quem é o ângulo aqui do meio? Para poder fechar aqui, ó. Professor, como que eu sei que ele é 660? É porque falou que é uma diagonal, né? Não é porque dividiu ao meio, exatamente. A diagonal quebra o cara ao meio. Então, você tem um trapézio embaixo e um trapézio em cima, com a mesma angulação. Então, aqui no meio, né, 60, 90 para completar 120, 30. Agora, a gente matou o exercício. Quem é o beta? Não precisa fazer mais nada, né? O do beta já está pronto. Então, feito isso aí tudo, o passo 2 é descobrir quem é o beta. Olha lá, eu tenho 110
com 30 dá 140. Então, para completar a minha figurinha, falta 40. E agora, o 40 completa com o beta. Né? Então, de 40 para fechar os 180 graus, 140. Então, primeira resposta, o nosso beta vale 140. Está calculado. Agora, vamos continuar a brincadeira, né? Esse 40 graus eu posso levar para baixo. Então, ele vem para cá, oposto pelo vértice. Vale 40. E para fechar, 40 mais 60 dá 100. Para fechar o triângulo aqui embaixo no alfa, 80. Então, quem é o alfa e quem é o beta vem de uma vez só, né? Então, dessa continha, o meu alfa tem que valer 80 graus. Como ele mandou somar, né? Ele quer a resposta do alfa mais o beta. Então, 140 mais 80, 220. Vai ter como gabarito nessa questão a letra B. É isso aí. Manda. Eu não entendi a parte que você ia ter o beta. O beta, isso aqui é um ângulo raso, não é? Ah, tá. Né? Não tinha. Massa. Então, como ele é um ângulo raso, eu só peguei o que faltava para 180. Manda. Aqui, por isso que ele veio naquilo. O ângulo daqui deu 420, mas tinha que dar 360 desses 4. Não, é 720 que tem que dar. 700 daqui dos 4, mas não é... Desculpa, 360. Então, aí deu 420, porque esse aqui é pra fechar. Uhum. Daqui tem 150. Não, pô. Aqui não é 150, não é 90. 120, né? É verdade. Ah, foi isso. Aí deu, né? Aí deu. 60 graus a menos, 360. Massa. Era uma outra forma de fazer, você tem razão. Que aí eu nem venho por aqui, eu venho por aqui, né? Então 90, 70, 60, e aí o beta é quem está faltando. 140 graus. Essa aqui? Análise de ângulo, né? Normalmente vem com esses detalhezinhos aí. Agora vamos subir um pouco o nível, né? Pegar umas questões um pouco mais complicadas, já que a gente também vai precisar resolver coisas assim. Então vamos fazer primeiro a 7, depois a gente faz a 6. Então, questão 7 da Faculdade de Medicina. Ele quer que você descubra qual é essa área pintada aí. Então o cara pegou um triângulo dentro de uma bola. Se isso aqui fosse uma bola decente, tá lá, né? Você tem uma bolinha e aqui dentro você desenhou um triângulo. E ele quer que você descubra qual é a área fora do triângulo. Então ele quer que você descubra esse pedacinho aqui. Qual é essa área que foi pintada em vermelho? Para você descobrir isso, ele te deu duas informações. Primeiro ele falou que aqui é um ângulo de 30 graus e que o ângulo oposto ali para você de 30 vai te dar um lado de 20 centímetros. Feito isso, como é que você faz para descobrir essa área que ele pintou pedindo uma aproximação, tá bom? A aproximação dele é que o π tem que valer 3,14 e que a área desse triângulo que você está vendo aí, ela vale para nós 370 centímetros quadrados. Então vamos lá, né? Vamos para a montagem do exercício. Sem fórmula nenhuma, olhando para a figura, como é que eu acho o vermelho? Qual é a construção que tem que ser feita para o vermelho? Π raio ao quadrado é a bola. Eu não quero a bola. Eu quero só o vermelho. Se você pegar πr ao quadrado, você vai achar a bola inteira. Então, qual vai ser a ideia? A bola toda eu não quero. Eu quero a bola sem o triângulo que está no meio. Eu quero que sobra. A bola menos a área do triângulo. Isso sim. Então, nessa questão, a área pintada, essa área em vermelho aí que ele colocou, que eu coloquei no caso, é a área do círculo subtraída da área do triângulo. Isso é verdade. Para calcular a área do círculo, esse tem fórmula, né?
todo o círculo a gente calcula como π vezes raio ao quadrado. Essa aqui é uma formulazinha mesmo. E a área do triângulo, felizmente, a gente não precisa calcular. Ele já falou para nós. Essa área tem que dar 370. Então, aí vem o problema da questão, né? Eu sei até o π, mas eu não sei o raio. Então, a gente precisa, nesse exercício, para poder fechar essa conta, achar o raio. E aí, para encontrar esse raio, nós vamos relembrar aqui um resultado, e esse eu falei para vocês gravarem, porque ele já caiu nas 2 últimas provas da AESA. Que é como descobrir o raio da bola tendo um triângulo dentro. Que é o seguinte, né? Sempre que você tiver uma bolinha, tiver um triângulo na parte de dentro dele, como esse daí, esse triângulo tiver um ângulo qualquer e o lado oposto, dá para calcular. O raio que eu quero descobrir, ele é uma relação desse ângulo com esse lado, que é o que nós temos aqui, né? E a fórmula é 2 vezes o raio é igual ao lado divididos pelo seno do ângulo. Isso aqui vem lá da lei dos senos. Pela lei dos senos a gente consegue mostrar isso daí. Certinho? Então, ó, se eu tenho um ângulo, o lado oposto, eu consigo achar o raio da bola. O diâmetro é sempre um lado dividido por esse seno. Então, no caso aqui da nossa questão, se a gente for criar aqui em cima um rascunho, né, uma coisa anterior, o que nós podemos tirar daqui? Ó? Que eu tenho um ângulo de 30, oposto ao ângulo de 30 está um lado de 20 centímetros, e eu quero descobrir o raio. Então, por essa formulazinha, 2 raios tem que ser igual a 20 centímetros divididos pelo seno de 30 graus. Então, passando aí de um lado para o outro, raio é 20, seno de 30 lá na tabela, né? Quando a gente lembrar aquela tabela, é 1 sobre 2. E agora se liga, o 2 que estava multiplicando, ele vem para a parte de baixo. Então aqui vai multiplicar por 2. Certinho? Ele estava em cima multiplicando, ele vem para baixo dividindo. Então o 2 vem para cá. Quando eu cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, então esse raio que eu estou precisando, ele tem que valer 20 centímetros. Pronto. Agora acabou meu exercício. Então, substituindo esse valor aqui, é o π, que é 3,14, o raio que vale 20, elevado ao quadrado, subtraído de 370. Então, 314 vezes 4, 314 vezes 4 vai dar 16, sobe 1, 4, 5, 1.256. 1.256 menos 370, é isso aí. Então, o resultado final da nossa questão, 876. 86? Valeu. Então, 886 centímetros quadrados, tendo como gabarito aí a letra A. Você tem como construir essa forma? Sim? É mais fácil para lembrar. Vou fazer ela aqui agora rapidinho. Não é muito difícil, não. Eu vou precisar lembrar só um resultado contigo para chegar nela. Que é isso aqui, ó. Deixa eu demonstrar essa fórmula aqui no cantinho. Bem, o grande detalhe ali é você construir uma figura certa, porque tem seno, sacou? Se tem seno, eu preciso ter cateto e hipotenusa, né? Então, ó, pega a sua bola, beleza, e pega um triângulo aí dentro qualquer. Tá aqui o meu triângulo. Esse triângulo tem um ângulo aqui em cima que eu quero utilizar, né? Um triângulo alfa. E tem um lado aqui que é o ladinho A. Essa é a ideia central. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para o centro dessa figura. E do centro dessa figura, eu vou pegar esta ponta e vou pegar um diâmetro. Tá massa? Então, esse azul vale 2 raios. E aí, para ficar melhor ainda, eu vou completar aqui, ó. E por que eu vou completar nesse formato? Porque o alfa está olhando para esse arco, que é a mesma coisa desse. Visualizou aí? Ó, esse arco aqui, que começa nesse ponto e vem caminhando até aqui,
ele está tanto no preto quanto no azul. Então aqui em cima também é alfa. Massa? E se isso aqui é diâmetro, quanto vale esse ângulo aqui? Por aquela relação que a gente já viu. O diâmetro de um triângulo, ou melhor, o diâmetro de uma bola, sempre vai valer a hipotenusa do triângulo correspondente. Então isso aqui é a hipotenusa do triângulo que está em azul. Se ele é a hipotenusa, esse cara aqui vale 90 graus. Então você tem um lado que vale 2R como hipotenusa e o A é cateto oposto. Então o que o seno fala? Que o seno do ângulo é lado cateto oposto por hipotenusa. Então se você inverter essa ordem, os dois raios é A sobre o seno de alfa. Né? Por isso que a gente chega nessa formulazinha aqui. Então essa é a construção que nós precisamos para esse detalhe. Então essa fórmula pode decorar, tá galera? É uma fórmula que tem caído nos últimos tempos. Então vamos deixar ela aí na ponta da língua, porque pode ser útil em algum momento. E para a construção ficou de boa então, de onde a gente achou R? Usou a fórmula, só trocou os valores e aí a gente viu o que aconteceu. Né? Então compilado de fórmula, né galera? Dentro daquilo que a gente já trabalhou, como é que você faz esse tanto de fórmula aparecer. Massa. Seguindo o script aí, questãozinha 8, que tem um losango, mais uma das figuras da aula passada. Como é a área deste losango, sendo que você tem uma informação angular agora, né? Ele falou que o ângulo vale 60 graus. E por conta disso você quer descobrir qual é a área dele, não é isso? Então a área unicinos. Vamos nessa. Tá aqui. Então tenho aqui o meu losango. Pronto. E eu quero descobrir qual é a área desse losango que tem como informação um lado valendo 6 centímetros. Todos são iguais, né? O losango tem todos iguais. E um ângulo interno valendo 60 graus. Deixa eu tirar isso aqui. Esse pedacinho só chegar mais para cá para ficar mais parecida com a figura anterior. Ele está usando 4, né? Mais ou menos aqui assim. Pronto. E aí? Como vocês tentariam? A área de um losango que tem um lado valendo 6 e um ângulo de 60 graus. Vou fazer com vocês de duas formas, mas antes eu só preciso de alguma ideia aí, antes da gente desenvolver essas duas soluções. Traçar as duas diagonais é um caminho, verdade, porque a fórmula do losango usa as diagonais, né? Então, se você descobrisse quem era cada uma dessas diagonais, vai dar certo. Isso é legal. Vamos tentar por essa daí, ver o que vai acontecer. Vamos lá. Ó, se eu traço aqui a primeira diagonal, sendo esse ângulo aí 60, o que você pode dizer só com essa diagonal? Ó, exercício igual a gente fez hoje, hein? Esse triângulozinho que está montado aqui, ele tem dois lados iguais, os dois valem 6. Se um deles é 60, para completar o triângulo falta 120. Então 120 em duas partes, isso aqui virou 60 e 60. Que é um triângulo equilátero. Então o meu losango, ele está 2 triângulos equiláteros. Pô, então resolvemos a nossa questão. A área do nosso losango vai ser igual a 2 vezes a área desse triângulo que foi montado aí. Agora vamos lembrar que a área de um triângulo equilátero era dado por lado ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Uma das formulazinhas, né, para você calcular a área de um triângulo. Então nessa situação ficaria 2 vezes o lado que vale 6. Então, 2 vezes 6 ao quadrado, que multiplica pela raiz de 3
e divide o resultado por 4. Então, 6 ao quadrado dá 36, dividido por 4 dá 9, vezes 2, 18. Então, isso aqui vai dar para nós 18 vezes a raiz de 3 centímetros quadrados. Então, teríamos como gabarito a letra D. Então, essa é uma das formas de resolver sem usar a área do losango. Aqui a gente só estaria usando a área do triângulo. Não tem nada a ver com a área do losango. Eu só peguei o triângulo, dividi por duas partes iguais e vi o que aconteceu aí. Mas digamos que a gente quisesse usar a área do losango. É a única coisa que nós lembramos. Que para calcular o losango, eu sei pela diagonal grande vezes a diagonal pequena dividido por 2. Então, vamos pensar nessa nova situação, né? Vamos lá. A outra situação, já que a gente está nesse lance de relembrar os conteúdos anteriores, quando eu quebrar duas vezes, o que vai rolar ali? Ó? Você vai ter aqui a primeira figurinha, né? A primeira parte dela, a segunda parte. Deu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um pouquinho antes. Tá aqui. Vou pegar só essa parte de cima, porque a de baixo é igual. Né? E aí eu peguei a diagonal e quebrei ela aqui no meio. Tranquilo. Se eu quebrei no meio, o que aconteceu com o ângulo, né? O ângulo também quebrou no meio, a mesma ideia de antes. Se eu estou dividindo uma figura de lados iguais, ela vai ter que ter ângulos iguais. Então, esse ângulozinho aqui passaria agora a ser um ângulo de 30. Então, eu tenho um ângulo de 30, uma diagonal grande que eu não sei e um lado valendo 6. A outra diagonal vai estar aqui embaixo. Então, vamos só deixar aqui mais ou menos no seu lugar. A fórmula da área dessa figura fala que a área de um losango é a diagonal grande vezes a diagonal pequena, tudo isso dividido por 2. Então, eu preciso calcular esses dois pedaços. O primeiro, olha aqui que eu tenho. Como aqui forma um ângulo de 90 graus, se eu chamar esse pedacinho de x e o outro de y, o y é cateto oposto, o x é cateto adjacente e o 6 é hipotenusa. Mas mais do que isso, esse é aquele triângulo que tem o 30, 60, 90. Então, qual era a jogada? Quando eu olho para o 30 graus, quem está na frente é um valor, a hipotenusa é o dobro, então esse aqui deveria ser 2y, e o cateto adjacente é esse ladinho multiplicado pela raiz de 3. Triângulo 30, 60 e 90. Então, o que eu descubro? Ó, se o 2y tem que ser igual a 6, então y é 3, né? Então, esse cara aqui vale 3. E aqui embaixo, no valor do x, vai dar 3 raiz de 3. Então, o que nós achamos? Que a diagonal grande é 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. 6 raiz de 3. Então, ficaria 6 raiz de 3. A diagonal pequena é 3 para cima, 3 para baixo. 6 vezes 6 divididos por 2. Se eu só simplificar esse bagulho aqui, né? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, 3 vezes 6 vai dar a resposta do exercício, que é 18, multiplicado pela raiz de 3 centímetros quadrados. Então, ali eu fiz com a área do triângulo, aqui a gente fez usando trigonometria. Mas os dois vão dar certo, né? A ideia central é a mesma. Aqui a gente só lembrou uma etapa que a gente fez lá da trigo para poder concluir esses valores aí. Pode crer? Então, ferramental vocês têm, viu? Tem coisa pra caramba já para poder resolver exercício. Já temos fácil, 1/3 do nosso curso aí, sem o menor problema. Um monte de coisa da geometria plana. Basicamente, fechamos a geometria plana. Então, agora é só finalizar todo o segredo aqui. Massa. E aí, alguma dessas questões aí ficou dúvida? Algo que vocês não tenham captado nessas montagens? Mexemos com bolinha, hexágono, triângulo, losango. Tem de tudo um pouco, né? Dentro de construções, claro. Né? Você vai fazer essa nova? Vou fazer ela agora. Fechar essa 9 aqui, vamos ver o que dá para fazer com ela.
Deixa eu abrir um pedaço. Questão 9. Esse aqui é um exercício também da Faculdade de Medicina, só que agora de outra, né? Vem da PUC. Pronto, olha lá. Pegou um hexágono novamente e ele quer agora que você descubra a razão entre a área do triângulo e a área do hexágono. Então vamos desenhar aqui de novo e ver o que nós conseguimos fazer. Está aqui o meu triângulo, ou meu hexágono, desculpa. Uma figurinha mais ou menos por aqui. Diminuir aqui um pouquinho para ficar mais coerente. Algo assim. Pronto, está aqui o seu hexágono. Desse hexágono ele pegou um ponto médio, está aqui um ponto médio, e desenhou um triângulo. Este triângulo. E ele quer descobrir qual é a área do triângulo dividido pela área do hexágono. Então, a área do triângulo dividido pela área do hexágono. E ele não me falou mais nada, né? Não me falou qual é a área, o lado, não me falou nada. Ele só dá essa figura e pede para você descobrir essas duas informações aqui. Então, vamos pensar em como a gente pode fazer. Ó, primeiro ponto nesse tipo de questão é que como ele não deu nenhum valor, qualquer valor serve. Então, você pega um valor que seja fácil para você fazer conta, porque se nada está bom, qualquer um pode. Então, digamos que você queira escolher o lado dessa figurinha. Quanto que você vai escolher? Pode ser. Não importa. Um valor que você acha que vai ser fácil fazer conta. Não vai escolher 27, né, bicho? Porque senão vai dar ruim. 52. Não, pega 2, 3, valores pequenininhos. Escolhemos 10, então vamos fazer essa conta com o 10. Se esse cara aqui vale 10, ele quer a área do hexágono. A área do hexágono tem fórmula. Então, se eu quero calcular a área do hexágono, vamos só lembrar, ele é 6 vezes lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e dividido por 4. Boa. Como a gente escolheu o ladinho valendo 10, então eu já posso até continuar, né? Isso aqui vai ser para nós 6 vezes 10 ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3 e divididos por 4. Então a parte de baixo está feita, daqui a pouco a gente resolve. O lance agora é o triângulo, né? Como é que eu faço para calcular esse triângulo? Da forma que está aí, ele está atrapalhando. Então vamos pensar, a gente precisa achar alguma alternativa. A única informação que foi passada para nós é essa, ó. Quando você olha para essa figura, o P que ele colocou aí corresponde a um ponto médio. Então você precisa tirar uma informação de ponto médio. Se é ponto médio, o que eu consigo fazer então? Que ele pegou o lado que é 10 e dividiu em duas partes. Então aqui ficou 5 e 5. Massa. Então achamos duas medidas. Mas ainda não me ajuda, né? Tá quase, mas ainda não me ajuda. Se eu descobrisse qualquer uma dessas outras coisas aqui, daria super certo. Então agora eu vou brincar com algo que a gente já fez mais cedo, sem as medidas. Ó, esse lado é igual a esse, já que é regular. O ângulo aqui de cima, eu também sei quanto é. Né? Por ser um hexágono, como a gente já calculou hoje, ele vale 120. Se esse aí é 120, aqui eu também sei quanto é. Na verdade, eu sei os dois, né? Porque eles são iguais, ele tem que valer 30. Então, se ele vale 30, quanto falta para completar ali a figura? Olha lá, o ângulo todo tem que ser 120. Se eu tenho 30, está faltando aqui um ângulo de 90. Boa, então a primeira parte a gente achou um ângulo. Então olha que legal. Esse aqui é um triângulo retângulo em que tem um 5 como um dos seus catetos. A gente precisa descobrir o outro. E olha só, esse outro, ele está aqui, ó, nesse triângulo aqui de cima. Então eu vou só descolar esse triângulozinho de cima para a gente trabalhar. Depois a gente vê o que acontece. Então, se eu olhar ali para aquele triângulo da parte superior, lá no triângulo da parte superior, então tá aqui, ó. Tem uma parada mais ou menos assim, com um ângulo de 120. Esse vale, opa, 5 não, né?
esse vale 10, esse vale 10 e o ângulozinho aqui de baixo vocês me falaram que vale 30 graus. Eu preciso descobrir essa parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Como esse triângulo aqui é isósceles, eu vou quebrar ele ao meio, tá bom? Se eu quebro ele ao meio, formando uma altura, o que apareceu aí para nós? De novo, esse 120 foi quebrado, então é 30, 60, 90. Então você está naquela mesma situação, né? Se esse aqui vale x, a hipotenusa é 2x e o pedacinho de baixo é x raiz de 3. Então, ó, sendo 2x igual a 10, então maravilha, esse x vai ter que valer 5. E aqui acaba se transformando em 5 raiz de 3. Bem, 5 raiz de 3 é só metade. Tem a outra metade. Então, isso aqui também vale 5 raiz de 3. Então, esse total é 10 raiz de 3. Boa! Então, agora eu vou voltar lá para a figura original e acabei de descobrir que esse cara é 10 raiz de 3. Agora, eu quero calcular a área de triângulo, né? Como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura. A altura está aqui, ó. Como eu formei 90 graus, a altura é 10 raiz de 3. E a base vale 5. Então, a área desse nosso triângulo, 5 vezes 10 raiz de 3, base vezes altura, dividido por 2. Deixa eu botar a fórmula, né, já que está com fórmula, e substituir só aqui na frente. Então, aqui a gente está fazendo a formulazinha do triângulo convencional. Então, a fórmula que eu estou usando é base vezes a altura dividido por 2. Então, a base é 5, a altura é 10 raiz de 3. E agora vamos cancelar o que der para cancelar aí. Ó. Raiz de 3 de cima com raiz de 3 de baixo. Foi embora. 2 com 4, sobra 2 embaixo. 10 com o 10, né? Então, posso cancelar o 10 de cima com esse 10 daqui. E posso aqui no finalzinho cortar o 10 com o 2, que vai dar 5. E depois eu posso cortar o 5 de cima com o 5 de baixo. Então, o que sobrou? 1 em cima e só o 6 na parte de baixo. Então, acaba que essa divisão entre um e outro vai ser 1 sobre 6. E aí a gente tem como gabarito a letra... Isso aí, velho. Letra C. Letra C. Uma questão difícil, né? Uma questão bem difícil, com muitos conteúdos encaixados aí. E a gente pode atribuir Hã? primeiro daqui. É porque ele disse que não tem nenhum, né? Quando não tiver nenhum, você pode escolher um. Não tinha ângulo, não tinha nada. Se fosse algum valor relevante, ele daria. Alguma coisa. Igual aqui, ó. Aqui ele falou, é 6. Se ele não tivesse dado 6, eu podia escolher qualquer um. Então, sempre que seu exercício não tiver nada, 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 você pode escolher o que você acha que é mais fácil. Aí não tem problema. E aqui você vê, qualquer um que eu colocasse daria certo. Né? Todos eles dariam um sexto. Massa? Top, hein, galera? Só questão boa hoje, hein? É sério, hoje tá tudo no nível da prova. Normalmente eu pego mais pesado. Hoje não, hoje eu desci bastante. Foi bem no que vocês têm que saber fazer. Não tem nada muito maluco aqui, não. Qual? Ah, sim, essa eu pulei, né? Vamos fazer. Essa 6 é porque eu não sei desenhar, então, enfim, complicou tudo aí. Ele quer a área dessa coisa pintada aí dentro na 6. O difícil é desenhar 4 círculos, ainda mais encaixar um no outro. Então, aqui 1, 2, 3... e 4, é isso? Olha aí, ficou até bonito o Parque Shopping aí, né? Ele quer que você descubra essa área que está aqui no meio, esse pedacinho. E aí? Essa é boa, essa questão é bem legal. E aí, vamos usar a imaginação, porque não tem fórmula, ou melhor, tem uma fórmula, mas é bem rápido. Como é que eu acharia essa área aí do meio? Só no raciocínio, né, que a gente estava montando antes. Fazia um quadrado com o quê? Pronto, então vamos lá.
Vou pegar aqui o primeiro raio, o segundo raio, terceiro raio, e aí eu vou para todos, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Até aí suave? Desenhamos um quadrado. Então, cada um desses caras aqui tem o mesmo valor de raio. Então, vamos guardar aqui raio, 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 raio e raio. Então, como é que eu acharia esse pedaço azul que está no meio? A gente sabe que ele vai dar 90, o arco também vai ser 90. Aham. E aí a gente vai usar aquela fórmula que o senhor fez de regra de 3 para tirar a parte da área e subtrair com... Você tem toda a razão. Então, a montagem é essa área azul que está aparecendo aí, esse pedacinho do meio, ele vai ser igual ao quadradinho, né, que apareceu vermelho aí, essa área desse quadrado. E o que eu vou fazer? Eu vou retirar esses 4 pedacinhos que eu estou pintando de preto aqui, ó. Que são 4 iguais, né? Então, menos 4 vezes a área do setor. E é aqui que o exercício facilita a nossa vida, querendo ou não. Porque olha só, o que são 4 setores desse aí? Pronto. Então não preciso calcular o setor. Se eu junto essas 4 partes aqui, que eu vou pintar em outra cor para dar uma destacada. Ó. Se eu pinto esses 4 pedaços aqui de vermelho e junto os 4, você vai ter uma bolinha completa. Que são as 4 partes de uma bolinha. Elas só estão em lugares diferentes. Então eu vou calcular o quadradinho todo e ao retirar essas 4 partes, eu estou retirando 4 bolinhas. Desculpa, uma única bolinha. Então aqui no fundo vai ficar a área do quadrado subtraído da área do círculo. Agora vamos olhar para os valores que ele deu ali para a gente. Ó. Ele fala que o raio do círculo vale 1. Então, olhando para esse exercício, o raio é igual a 1. Então, como vai ficar? A área do quadrado é o lado. Esse lado é 2, né? Como o raio vale 1, então vai ser 2 ao quadrado. Então, a área do quadrado vai ser para a gente 2 elevado a 2. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, quando eu fizer essa subtração, vai dar 4 menos o valor de π centímetros quadrados. Então, o gabarito aqui para a gente é a letra D. Boa, hein? Essa é boa, né? Questãozinha bem maneira, velho. Faz uma construção ali rápida e só mistura as figurinhas que a gente já aprendeu. Nesse caso, bolinhas com os quadradinhos. Regra de 3 era, se eu pego o ângulo inteiro de 360 graus, eu vou ter a área do círculo, πr ao quadrado. Como eu estou pegando só um ângulo de 90, isso vai me dar a área do setor. Então, ao multiplicar cruzado, a área do setor vai ser πr quadrado vezes 90 sobre 360. Então, sempre lembra dessa expressão final aqui, ó. É sempre o círculo vezes a proporção. Então, se o ângulo fosse de 70, seria 70 sobre 360. Então, agora é só trocar. Então, aqui ficaria exatamente π vezes 1 ao quadrado vezes 0,25. Então, 0,25 vezes π. Aí depois é só multiplicar por 4, porque são 4 setores. Aí você encontraria esse exercício. E aí, galera, hoje eu vou terminar a aula mais cedo, que eu estou com um probleminha para resolver lá em casa. Eu só vou fazer a parte teórica, que é pequenininha, e fazer a questão 1, que é a questão da SPSEX, que eu não fiz, pulei e fiz todas as outras envolvendo as áreas, né? Porque para resolver essa questão 1, a gente vai precisar de um pouquinho mais de teoria. Então, eu vou apagar, deixar essas duas, apagar só esse pedacinho aqui. É mesmo para eu catar ele ali. Que é esse pedaço de polígonos regulares. Que no fundo, galera, entendam que polígonos regulares para nós só vai ser um calhamaço de fórmula, tá bom? A gente já viu aqui as fórmulas dos ângulos internos e a gente vai completar com outras duas fórmulas, que é jogo rápido. Então, ó, quando eu estou nesse mundo dos polígonos regulares, além das fórmulas de área que vocês viram,
nós temos outras duas fórmulas. Então, a primeira delas, só relembrando, né? Soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Então, a gente já viu essa. A soma de um ângulo interno é 180 graus multiplicado por n vezes 2. Isso. Depois, o valor do ângulo interno. Então, esse a gente também já viu hoje como é que é. Para você descobrir o ângulo interno, basta pegar essa sominha e dividir pela quantidade de lados, dividido por n. Então, você tem como faz o total e como você faz para descobrir cada um deles. Está aqui, o total e cada um deles. Aí vem as fórmulas novas que eu preciso de vocês. A primeira delas é a quantidade de diagonais. Então, se o exercício perguntar para vocês quantas diagonais tem a figura, aí a fórmula vai mudar um pouquinho. Essa quantidade de diagonais, ela vai ser a quantidade de lados, lados menos 3, divididos por 2. Então, muda aqui um pequeno detalhe, depois com o Steve, vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que uma decorrência de análise combinatória. Então, ele vai mostrar para vocês como é que essa fórmula chega. E a última fórmula que pode aparecer para nós é a quantidade também de diagonais, só que com uma característica. As diagonais que passam pelo centro. Então, aqui tem um detalhe bem legal. A fórmula é até mais fácil. As diagonais que passam pelo centro é a quantidade de lados divididos por 2. E se é a quantidade de lados divididos por 2, essa conta só vai acontecer se eu tiver lados pares, né? Porque se for ímpar, vai dar número quebrado. Você não pode ter uma diagonal e meia, 3 diagonais e meia. Então, a quantidade de lados tem que ser um número par. Então, só tem quadrado, hexágono, octógono, decágono. Como seria uma diagonal que não passa? É só... Não, pega um pentágono. Né? Se você pega um pentágono, ó, o centro dela é mais ou menos por aqui assim. Então, uma diagonal está aqui, ó. Essa diagonal é ligar um ponto ao outro. É, um ponto ao outro. Então, essas diagonais não passam pelo centro. Agora, se você pega um quadrado que tem 4 lados, ela necessariamente vai passar pelo centro. Né? Então, você sempre precisa olhar as do centro para uma quantidade pares. As outras, não. Para qualquer número que você quiser, vai dar certo. Então, são só 4 formulazinhas que podem aparecer para nós. E elas só servem, 1, para você descobrir o ângulo, 2, para você descobrir a quantidade de diagonais. Nada mais. Tá bom? Então, a partir dessas fórmulas, vamos pensar aí na questão 1, ó, que é um exercício da SPSEX da prova do ano passado. Questão 1. O último exercício que eu vou fazer para vocês. Então, nessa primeira questão, olha o que ele quer da gente. Um exercício lá da SPSEX. Ele está nos informando que o polígono regular tem 36 diagonais passando pelo centro. Então, vamos anotar aqui. Diagonais passando pelo centro é igual a 36. Bem, se ele me deu isso, então olha que maravilha. Eu tenho exatamente a fórmula que calcula quantas diagonais passam pelo centro. Então só vou substituir. Essas diagonais que passam pelo centro é igual a quantidade de lados divididos por 2. Correto? Só da fórmula. Se eu passo 2 para o outro lado, então essa figura é uma figura de 72 lados. Bem grande, né? Agora que você descobriu a quantidade de lados dessa figura, ele quer cada ângulo interno que essa figurinha tem. Bem, agora o que a gente vai usar? Que a fórmula do ângulo interno é 180 graus, que multiplica a quantidade de lados menos 2, divididos pela quantidade de lados. Então, esse aqui ficaria 180 vezes 70, porque eu tinha 72 lados, né? Então, menos 2 vai 70. Tudo isso divididos por 72.
Uma conta bem grande. Então a gente vai precisar aqui fazer algumas simplificações antes de mais nada. Ó, 180 e 72 são divisíveis, por 36. Certo? Então 180 divididos por 36 vai dar 5. E 72 dividido por 36 vai dar 2. Agora ficou mais fácil, porque 70 dividido por 2 eu sei fazer. Então, 70 dividido por 2 dá 35. Então, meu resultado final é 5 vezes 35. O que vai dar como resposta, um pouquinho menos, né? Isso aí, tá certo. 175 graus no valor do nosso ângulo interno. Então, tem como gabarito a letra C. Fácil se você lembra a fórmula, né? Se não lembra, você não faz de jeito nenhum. Ainda mais que ele botou 72 lados. Algo bem grandão, né? Então é isso. Ó, falou de polígonos regulares, uma dessas coisas vai cair pra gente. Ou o ângulo interno, ou a quantidade de diagonais. Não vai sair disso jamais, tá bom? A gente tem exercícios bem mais restritivos aí na hora de resolver. Tranquilo, moçada? Então, acho que é isso, né? Então, como eu falei, hoje eu vou dar uma encerrada um pouquinho mais cedo. A aula que vem a gente continua e aí eu vou entrar na geometria espacial, propriamente dito. E aí vamos começar umas continhas antes de ciclo trigonométrico. Umas continhas não, umas contonas. Que agora vamos começar a fazer bastante conta com esse pedaço de geometria espacial. Então é isso, galera. Um abração para vocês. Até semana que vem, velho.